À medida que avançam as investigações do caso Master, né, e o governo parece que fez as pazes com o STF, e daí não vai ter bloqueio nesse caso aí, fica cada vez mais complicado para uma figura essa história, para o próprio Vorcaro. O Vorcaro já está na merda e tende a ficar mais na merda ainda, né? E aí começa a surgir a expectativa em todo mundo que ele faça uma delação premiada. Isso é uma coisa muito positiva. Lembra? Naquele depoimento que ele deu, ele várias vezes falou assim, olha, vocês dizem que eu tenho muito poder político, mas se eu tivesse poder político, eu não estava aqui com tornozeleira eletrônica, né? E a verdade é a seguinte, ele tem uma certa razão nisso daí, até porque ele pode estar cobrando o seguinte, porra, eu paguei, cadê o serviço que vocês não entregaram? Eu paguei todo mundo, né? E cadê o serviço? Vocês prometeram me proteger aqui, ó, e eu tô aqui com uma porra de uma tornozeleira eletrônica aqui no pé, né? Ou seja, ele pode estar chegando num ponto que a alternativa que ele tem é fazer justamente a delação, né? E ele tem outras coisas que chamam a atenção também, duas outras coisas, olha só. A primeira coisa é o caso do Beto Louco e do Primo, que esses foram, pelo menos teve a ordem de prisão deles na Operação Carbono Oculto, lembra? Lá em agosto do ano passado, eles são ligados à REAG, mas tem ligação com o Master também. E eles estão negociando a delação. Esses aqui já estão negociando a delação. Eles não foram presos não, tá? Eles estão foragidos, mas estão negociando a delação com a promotoria. E daí, se eles fizerem a delação, o Vorcaro vai precisar fazer rápido, ele tem que agir rápido, porque quem fechar primeiro a delação tem mais vantagem, né? Depois que já teve delação, meio que já tem um monte de gente entregue mesmo, para que vai ter mais gente, né? Mas não é só isso não, olha só essa notícia aqui curiosa, olha só. Defesa de Vorcaro estuda reforçar o time e cogita José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Dilma, para ser do time de advogados dele, né? Aqui, ó, José Eduardo Cardoso. Esse nome aqui, Cardoso, José Eduardo Cardoso, talvez você não reconheça num primeiro momento. Mas você vai lembrar quando eu explicar para você desse trecho aqui, ó, da conversa do Joesley Batista, que ele disse na época que, não, nunca que vão prender a gente, qualquer coisa a gente bota o Zé, denuncia o Zé, que o Zé denuncia o Supremo. Vamos entender esse caso aqui. Quem é o Zé? Quem é esse? Muita gente fala que é o Zé Dirceu. Não é o Zé Dirceu, é o Zé Eduardo Cardoso, evidentemente que é o Cardoso. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Fumei o Jornal e Trago Boas Notícias, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o líder do governo, o Jacques Wagner, né, que está implicado até as cuecas lá no caso do Banco Master, né, pelo o Augusto Lima, que é o sócio do Vorcaro, ele disse que não teme delação do Daniel Vorcaro. É lógico que ele diria isso, né? Você não pode dizer que você... eu tô morrendo de medo da delação do Vorcaro. É praticamente se entregar, né? Então é lógico que ele diria que não tem medo da delação do Vorcaro. Mas a verdade é que, sim, lá em Brasília, muita gente teme pela delação do Vorcaro. Muita gente teme. Você pode falar assim, mas o Vorcaro não vai poder entregar o Toffoli. Se ele entregar o Toffoli não vai aceitar a delação dele. É verdade, o Toffoli não vai aceitar a delação dele. Mas aí é que tá. É por isso exatamente que o Toffoli ficou no comando desse negócio, para não aceitar uma eventual delação dele. Mas aí ele pode conversar com o Vorcaro e olha só, entrega o pessoal do governo Lula. O Lula está querendo me sacanear? Entrega o pessoal do governo Lula, que eu aprovo a sua delação aqui, pronto, resolvido o problema. Entenderam o problema? Acaba tendo uma força muito grande essa delação. Quem que o cara vai entregar ou não vai entregar, eu não sei. Mas que vai ser um pega para capar em Brasília, você pode ter certeza. O pessoal vai ficar apavorado com essa delação do Vorcaro. Mas, por enquanto, é importante deixar claro, não há nenhuma indicação de que o Vorcaro vá fazer delação premiada. A única indicação que a gente tem é o fato de que, né, ele não tem muita alternativa. Que outra alternativa restou ao Vorcaro? A outra alternativa é ele pegar a cadeia e ficar na cadeia um tempão. Essa é a outra alternativa. Fora isso, não tem o que ele possa fazer, né? Aqui, ó, e até porque outras pessoas já estão começando nessa história aqui, ó, Beto Louco e Primo negociam delação com promotoria, derrubaria metade do Congresso. Essa parte aqui é a parte que o pessoal do Estadão botou na manchete, mas ele falou mais do que isso. Ele falou que pode revelar com provas corrupção de parlamentares e autoridades do Executivo. Então não derruba só metade do Congresso, derruba metade do Congresso e metade do Executivo do Lula, metade dos ministros do Lula. E é isso aí mesmo, isso eu não duvido nada, tá? O pessoal do PCC, o pessoal da REAG, esse pessoal tinha também muito contato lá no governo, né? Aqui, ó, coisa de 500 milhões.
Caramba, 500 milhões de reais. Os empresários Mohamed Hussein Murad, o Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Caramba, bicho, os caras têm apelido igual coisa de facção mesmo, né? Alvos mais importantes da Operação Carbono Oculto, que pegou o andar de cima do PCC na Faria Lima, negociam acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. As conversas são estabuladas com promotores que combatem o crime organizado. Estadão apurou junto aos emissários de Beto e Primo, ambos estão foragidos, então eles não estão na cadeia, eles estão negociando, né, através de advogados, que eles teriam informações explosivas suficientes para derrubar metade do Congresso. E, de novo, eu não duvido não, tá? Eu falo pra você, esse caso aqui tem gente da direita, da esquerda, centrão, então o centrão inteiro cai nessa porra, o centrão inteiro derruba. É coisa de mais de meio... E se derrubar o centrão não é ruim pra gente não, tá, cara? Se tiver mais deputados ideológicos e menos fisiológicos, eu acho positivo. É coisa de mais de R$500 milhão em propinas a parlamentares e autoridades. Isso aqui é importante. Não é só parlamentares, não. O Estadão está dizendo que é só o Congresso, vai derrubar metade do Congresso. Metade do Congresso e metade do governo Lula também, porque tem um monte de outras autoridades entrando nessa história aqui também. Provas. Alegam ter em mãos uma coleção de mensagens de WhatsApp que indicam encontros pessoais ou com laranjas para entregas de propinas pagas em troca de alívio para o setor de combustível, explorado por eles via uma colossal rede de postos do crime organizado, os famosos postos do PCC, né? Chegaremos não só a empresários e empresas, mas a agentes públicos e eventualmente até políticos, declarou em nota o Procurador-Geral da Justiça, o Sérgio Oliveira Costa. Nosso objetivo é impessoal, esclarecer o problema, né? Segundo o procurador, qualquer pessoa que tiver qualquer envolvimento em qualquer etapa dessa cadeia criminosa terá que se explicar e sofrerá as consequências penais, administrativas e civis cabíveis. Ou seja, vai dar merda, né? Vai dar merda. Agora, eles estão dizendo que esse acordo deles aqui, uma primeira proposta que eles fizeram, não foi aceita pelo Ministério Público, porque parece que não tinha muita evidência. Eles falaram muita coisa, mas em termos de provas do que eles teriam, não pareceu uma coisa muito razoável, tá? Agora, eles prometeram fazer um adendo com mais informações e mais provas que tem lá para complementar o material. Esse adendo ainda não foi avaliado, ainda estão avaliando se aceitam ou não. E, de novo, isso aqui pode derrubar todo mundo. E é uma corrida contra o tempo, porque daqui a pouco o Vorcaro vai querer fazer delação também. Algumas pessoas estão dizendo que o Vorcaro não pode fazer delação premiada porque ele seria o chefe da organização criminosa que teria agido, né, que teria feito todo esse negócio aqui. Isso é verdade. Pela lei, delação premiada é delação de pessoas que estão abaixo do chefe. O chefe não pode fazer delação, porque não faz sentido. O chefe já é o chefe. Vai delatar o quê, né? Agora, quem está embaixo pode fazer delação premiada para chegar no chefe. Esse é o objetivo da coisa. Mas eu quero lembrar vocês que existem correntes de pensamento por aí que dizem que o Vorcaro não é o chefe dessa cabeça. Né, que o chefe dessa cabeça, é a cabeça dessa organização, ou o chefe dessa organização, né? Que o Vorcaro não é o topo desse negócio, que o Vorcaro, na verdade, é só um degrauzinho a mais. Tudo bem que é um degrau já alto, já chegando lá em cima, mas não é o cara que está no topo da parada, né? Tem gente que aponta para o Tanuri, tem gente que aponta para o próprio Jacques Wagner, tem gente que aponta para um monte de gente por aí. Quem é que são essas pessoas, eu não sei. Mas que esse pessoal pode entregar um monte de gente, pode, e vai ficar feio pra caramba para esse pessoal, né? Então, delação seria uma coisa linda. Mas o que me dá mais esperança de saber que o pessoal está indo no caminho certo é isso daqui. É o caso que a defesa do Vorcaro está querendo contratar o José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso foi ministro da Justiça da Dilma. Depois do caso da Dilma, ele meio que se afastou, ele está meio afastado. Acho que ele tem problema de saúde também, ele teve um ataque cardíaco, se não me engano. Ele teve um negócio, mas está bem, ele está bem, continua, né, trabalhando e coisa e tal. O Cardoso não quis comentar esse negócio, ele é ex-deputado federal pelo PT, foi ministro da Justiça e Advocacia Geral da União no governo Dilma. No impeachment, ele atuou como advogado da ex-presidente e depois disso ele meio que saiu fora, não entrou mais nessa coisa de política, né? Enfim, ele é um bom advogado, mas o objetivo do Vorcaro de trazer ele não é esse. O objetivo do Vorcaro de trazer ele é porque ele é o Zé. Ele é o Zé. Vocês lembram dessa conversa aqui do Joesley Batista que vazou lá em... Como é que é? Quando é que foi isso daqui? Eu nem lembro. Isso foi em 2019, não, 2016, né? 2017. 2017 aqui, ó. 6 de setembro de 2017. O Joesley Batista conversando com o Ricardo Saúde, né? Falando, olha só o que ele falaram aqui, ó.
Por isso que eu quero, nós dois temos que estar 100% alinhados, nós dois e o Marcelo. Marcelo, provavelmente o Marcelo Odebrecht, né? Mas nós dois temos que operar o Marcelo direitinho para chegar no Janot e pá, tan. Eu acho que eu falei para Fernanda, é o que eu falei pro... Nós nunca podemos ser o primeiro, nós temos que ser o último. Nós vai ser quem vai dar o último tiro, né? Português 100% aqui. Vai ser quem vai bater o prego na tampa. Nós temos que ser a tampa do caixão. Falei para Fernanda, nós não vamos ser nunca quem vai dar o primeiro tiro. O Janot sabe de tudo. Janot, a turma já falou pro Janot. Você acha que o Marcelo... Falou tudo. O Janot sabe de tudo. Aliás, o Janot tá sumido também, né? O Janot foi o procurador-geral da República no governo da Dilma, né? Sumiu também depois disso, né? Pro Anselmo, o Anselmo que falou pro Parella, que falou pra não sei quem lá, que falou pro Janot. O Janot tá sabendo. Ou seja, o Janot tá sabendo de tudo. O Janot sabe da porra toda. Mas não mexe com eles, para não dar pânico neles, mas não mexe com ele. Aí, olha ele falando aqui, ele tá falando com um cara chamado Ricardo Saúde, né? Ricardinho, eles vão dissolver o Supremo. É o seguinte, Ricardinho, eu vou entregar o Executivo e você vai entregar o Zé. E o Zé vai entregar o Supremo. Você precisa organizar o Supremo, Zé. Quem nós temos no Supremo? Isso, semana que vem eu vou chamar o Zé e falar, Zé, nós temos que organizar o Supremo. A única chance que nós temos de sobreviver é isso. Você tem quem? A, B, C, D, E, F. Ah, o A é isso, B é isso, não sei o que lá. Como é que nós grampeia? Olha só o que ele está falando de grampear o Supremo. O Zé vai entregar tudo, nós vai falar dois só. Nós vamos entregar o Judiciário e o Executivo só. Não é muito, o Legislativo já se fudeu. O Legislativo já tá ferrado, né? Ou seja, o que o Wesley Batista falou aqui, né? Que olha só, se entregar o Zé, o Supremo cai. Se o Zé entregar, o Supremo cai, né? E quem é esse Zé que o cara tá falando? Muita gente acha que é o Zé Dirceu. Mas o Zé Dirceu, politicamente, ele tem muito poder, mas ele não tem muita entrada no Judiciário, ele não tem muita entrada no STF. Não faz sentido o Zé Dirceu ter poder sobre o STF. Muito mais sentido é o Zé Eduardo Cardoso, que lembra, nessa época ele era o ex-ministro da Dilma, ele foi o cara que defendeu a Dilma na época do impeachment e coisa e tal, e ele é muito ligado no Supremo. Ele era um candidato possível a virar ministro do STF na época da Dilma, né? Então ele é um cara que teria uma força muito grande, conhece muita gente lá. Esse é o Zé. E o Vorcaro já tá falando com o Zé. Ih, rapaz, será que vão dissolver o STF com o Zé? Tomara que dê certo isso daí. Eu acho lindo, acho maravilhoso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.